Boa tarde, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Olha, eu aqui mais uma vez para falar para vocês da palavra do Mestre Jesus, da parábola do Mestre Jesus, né? Então, eu estou aqui de volta mais uma vez, vamos estudar um pouquinho, aprender o que foi que ele falou na época. Jesus falava assim, ele jogava uma verde para colher uma madura, porque as pessoas não entendiam a verdade naquela época. Por isso que ele não deixava ninguém saber daquilo que ele falava. Então, agora, as revelações de Jesus está todas reveladas. Ele falou quando fosse no final dos tempos, ele mandaria um orientador, um consolador para falar para todo mundo aquele que ele não podia falar naquela época. Então, hoje, estamos aqui falando das parábolas de Jesus, né? Para nós entender o que é a verdade, de verdade. Cada parábola tem os seus significados das palavras, tá bom? E o meu nome é Maria José, sou cadecista e espírita, e estou aqui mais uma vez para falar da parábola do Mestre Jesus. Hoje, no capítulo 12, se alguém te ferir a face direita, né? Oferece-lhe também a outra. Jesus diz: se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra, né? Então Jesus fala assim: vós tendes ouvido o que eu disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo a vós que não resistais ao mal. Mas se alguém ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. E aos que vos quer demandar em juiz, vós tira a túnica e larga-lhe também a capa, tá? E se alguém vos obrigar a ir 1.000 passos com ele, ide com ele mais outros 2.000, tá? Então, essa leitura está aqui em Mateus 5, 38 e 42, tá? Então, aqui também tem mais. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convenciona a chamar ponto de honra dão a essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, qual leva o homem geralmente a retribuir injúria por injúria, né? Golpe por golpe. Dizia assim a lei mosaica: olho por olho e dente por dente. O tempo em que Moisés vivia, mas veio Cristo e disse: não resistais ao mal, né? Mas se alguém ferir na face, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto de que se vingar. Então, Jesus, ele era assim. Quando ele fala face direita, é o bem. Então, ele quer dizer assim: se alguém te ferir a tua integridade moral, os teus costumes do bem, as tuas virtudes, o teu caráter, entendeu? Se alguém ferir a tua integridade moral, o teu caráter, o teu bom senso, tá? As tuas virtudes, oferece o outro lado para ele, o lado do bem, tá? O lado do bem. Por isso que ele fala assim: se alguém ferir a nossa, nos ofender com palavras pejorativas que vêm nos ferir a nossa sensibilidade, a nossa moral, né? Que a gente ofereça o bem para ele. Não ofereça, que nós não resiste o mal de quem vem nos fazer o mal. Entendeu? Por isso que ele fala assim: se alguém demandar qualquer coisa do mal em juiz para você, tira a túnica e larga a capa também. E se ele exigir que você vá 1.000 passos com ele, ide com ele mais 2.000, tá?
Então, o que que Jesus quer dizer, larga a túnica e a capa? A gente largue. Quando alguém quiser demandar, em juiz, que quiser demandar, que quiser estar sempre batendo a boca com a gente, ao contrário daquilo que não é certo, entendeu? Que a gente largue para lá, largue a capa e tire a túnica, deixe ele falar sozinho e siga seu caminho, né? Jesus fala por parábola. Tira a túnica e larga a capa. E segue teu caminho. Não troca tuas ideias com a pessoa que não entendeu e nem vai entender. Tá? E quando ele fala assim, que se alguém pedir para nós andar 1000 passos com ele, se ele exigir demais, então a gente vai mais 2000 passos com ele, tá? Não deixe de fazer o bem, não deixe de trabalhar no desenvolvimento espiritual. Não deixe de fazer os seus trabalhos na vinha de Jesus para se ocupar com uma pessoa que não quer escutar e não quer saber de nada, só quer debater naquilo que ele não sabe de nada, que não está entendendo nada. Então é melhor a gente largar a túnica, a capa e largar tudo e seguir o nosso caminho, né? Não perder tempo com esse bate-boca com a pessoa que não tem conhecimento. Então, essa é a parábola da túnica, a capa e os 2000 passos que a gente tem que ir, andar e fazer o bem sem olhar quem, né? Então, essa leitura está aqui em Mateus, né, 5, 38 e 42. Então, naquela época, na lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente. Então, se alguém matava um, tinha que matar o outro. Então, ali não tinha esse negócio. Foi a lei que Moisés criou na época para os povos que era muito ignorante. Então, não tinha. Se alguém fizesse uma coisa e jogasse um copo de água na cara, tinha que jogar o copo de água na cara. Tudo que fazia tinha que fazer a mesma coisa. Se alguém tocar fogo numa pessoa, tem que tocar fogo nele também. Então, era assim, com o mesmo ferro que feria, com o mesmo seria ferido, né? Era a lei de Moisés. E depois veio o Cristo e moldou tudo. É por isso que ele falou assim, eu não vim destruir a lei de Moisés, eu vim trazer um cumprimento e a verdade da lei, né? Então, ele veio fazer o contrário do mal, que a gente faça o bem. Nunca faça o mal a quem nos faz o mal. A gente faça o bem a quem nos faz o mal. Entendeu? Então veio Jesus e disse, não resistais ao mal, né? Não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face da tua moral, oferece lá o lado do bem para ele, né? Ele não quis dizer que alguém batesse no nosso rosto e depois levasse outro tapa do outro lado, não. Ele quis dizer assim, quando alguém mexer com a nossa moral, na nossa integridade moral, tá? No nosso caráter, tá? A gente mostra para ele a outra parte que é o bem. Tá entendendo? Então, tem mais aqui. Não resistais ao mal. Mas Jesus fala assim, essa palavra de hoje, não resistais ao mal, mas se alguém ferir a face direita, oferece-lhe a outra. Para os orgulhosos, ele quer dizer, para as pessoas orgulhosas, esta máxima parece uma covardia, né? De Jesus dizer que a gente sempre fizesse o bem por alguém que nos faz o mal. Parece uma covardia, porque o homem ainda não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Então Jesus fala assim, que para os homens, que Deus chama homem e mulher, para os homens, essa palavra que Jesus fala, ele diz que vão falar que é uma covardia. É uma covardia, eu sempre estou fazendo bem por quem me faz o mal. Mas ele fala assim, que há mais coragem em nós somos mais corajosos e mais íntegro se nós suportar um insulto do que se vingar.
Mas por que nós achamos que isso é uma covardia? Porque nós não compreendemos ainda as parábolas de Jesus. E ainda nós não somos Jesus, né? Por isso que ele vai dizer que nós vamos achar que é uma covardia, que a gente esteja sempre abajulando aqueles que nos querem o mal. E você sabe que a gente fazendo sempre o bem, a gente tem mais força do que quem faz o mal, né? É que nem ele fala, não bater na nossa face, bater no rosto e bater no outro lado. Quer dizer, sempre não desista de fazer o bem, que o bem te fortifica. E o mal, o bem é para sempre, o mal por si se destrói. Foi palavra de Deus e de Jesus, que o mal por si um dia seria destruído. Mas cedo ou mais tarde, o mal é destruído para quem pratica ele. Pode ter certeza, e nós vê aí, né? As pessoas que vivem no mal, eles levam vantagem até um certo ponto. De uma hora para outra, se destruiu. Quem fez o mal, quem estava no mal, quem deu apoio para o mal, e chega o final que ele é destruído. Então, Jesus fala mais assim, é melhor você ser enganado do que enganar. É melhor que você seja injustiçado do que cometer uma injustiça com alguém. Então, ele fala assim, melhor que você seja injustiçado do que cometer uma injustiça com a pessoa. Melhor você ser arruinado do que arruinar uma pessoa. Então, ele está sempre nos ensinando, melhor que a gente faça o bem e mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente esteja tomando prejuízo ou vice-versa, do que fazer o mal. Então, ele fala assim, melhor ser arruinado do que arruinar os outros. Isto mesmo é o tempo, a condenação do duelo, porque tudo que se alguém te fizer o mal e você fazer o mal para ele a mesma coisa, se chama duelo. E Jesus condena o duelo, porque, que nem eu já expliquei várias vezes aqui, que se alguém te faz o mal e tu faz a mesma coisa com ele, o mal, você não vai passar na balança mais do que ele, a mesma coisa, você é igual. Para você se diferenciar do teu inimigo que quer o teu mal e que quer te arruinar, você tem que fazer o bem, porque Deus está de olho nisso aí. E Deus jamais vai deixar o mal impune. Pode ser um tio. Nós vamos prestar conta do mal que fizemos um aos outros e o mal que fizemos a nós mesmos, tá? Então, Jesus veio trazer a verdade, meus irmãos, só falando do bem, que a gente nunca retribua o mal com o mal, sempre faça o bem, tá? Qualquer desavença que tenha, qualquer pretexto, qualquer ignorância, qualquer debate, qualquer coisa que venha nos aborrecer, nós não desista do bem, porque o bem vence, o mal não. Entenderam, meus irmãos? É isso aqui que Jesus veio ensinar para nós. E ele não veio destruir a lei, ele veio fazer um cumprimento da lei e falar a verdade da lei. Então, quando Moisés criou essa lei de olho por olho e dente por dente, que tudo que se comemos ferro, o mesmo seria ferido, então Jesus veio trocar esse dente por dente e olho por olho, ele veio trocar ao contrário, né? Se alguém te faz o mal, faça o bem. Se alguém te bater na tua face direita, oferece a outra e é a face direita. É nosso caráter, é a nossa moral, a nossa integridade moral. E tem muitas pessoas que vêm nos derrubando, bota nós lá no fundo do poço, deixa nós totalmente desmoralizados. Mas Deus não quer que você
fira ele da mesma forma. Ele quer que você reze por ele, ore por ele, para você ganhar o prêmio da bem-aventurança, porque Deus, o Pai que está no céu, jamais vai deixar o mal impune. Qualquer tio que nós cometemos de erro aqui embaixo vai ser cobrado de nós, tá? Então não vamos resistir ao mal e vamos sempre oferecer a nossa face do bem quando alguém bater na nossa moralidade e no nosso caráter, tá bom? É isso, eu espero que vocês entenderam isso são as parábolas de Jesus, né? Tá aí todas reveladas para nós. E um beijo bem grande no coração de vocês, que Jesus abençoe e proteja a família de vocês, os passos de vocês, que vocês vão e voltem todos os dias em paz, tá bom, meus irmãos? E se vocês curtem esse conteúdo, passa para outras pessoas, para que eles sejam revelados da verdade do Cristo Jesus. Um beijo no coração de vocês, tá, meus queridos? Até o próximo vídeo, viu? Tchau, beijão no coração de vocês, meus anjos. Tchau.